Nietzsche pode ser considerado um dos filósofos mais importantes do mundo contemporâneo, sendo o grande responsável pela crise da modernidade. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal, trazendo até vocês mais um bate-papo, aquele roteiro, um texto. Claro que aqui vocês já viram que é do nosso amigo Nietzsche, figura carimbada e presente aqui no nosso canal. E sabe como eu fico animado toda vez que o tema é Nietzsche, suas ideias, seus pensamentos, tudo que ele deixou de legado para a gente aí. Então nós vamos iniciar esse nosso bate-papo e nós estamos chamando de Senhor de Si Mesmo, Filosofia como Libertação, Nietzsche. É um texto do Michel Aires de Souza e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Nietzsche nasceu em Hocken, na Prússia, estudou filologia em Bonn e Leipzig. Tornou-se professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, na Suíça, em 1869. Foi influenciado pela filosofia pessimista de Schopenhauer e tornou-se amigo do músico Richard Wagner, com quem depois rompeu relações. Nietzsche foi um crítico mordaz dos valores do racionalismo iluminista e dos valores morais e religiosos de nossa época. Ele constatou que noções como verdade, justiça, razão, bem, mal, virtude, Deus foram relativizados no mundo moderno como consequência do progresso técnico e científico. Dessa forma, segundo o professor Oswaldo Jacóia, ele dedicou sua vida a realizar 3 tarefas. Compreender a lógica desse movimento contraditório ao longo do qual o progresso do conhecimento leva à perda da consistência dos valores absolutos, para a partir daí denunciar todas as formas de mistificação pelas quais o homem moderno oblitera sua visão dos perigos da sua condição. E por fim, destruindo os falsos ídolos, e esses são os valores mais venerados pelo homem moderno. Assumir corajosamente o risco de pensar novos valores, abrir novos horizontes para a experiência humana na história. Nietzsche é considerado o filósofo dos instintos e da vontade de potência, sendo inimigo do amolecimento moderno dos sentimentos e condenando o homem moral, fraco e religioso. Ele se propôs a si mesmo a fazer uma crítica dos valores morais, colocando em questão o próprio valor desses valores. Com isso, identificou a razão e a racionalidade com a decadência e o ódio aos instintos. A racionalidade, desde o nascimento da filosofia, tornou a razão, o logos, o paradigma para o mundo ocidental, fundamentado nas categorias éticas que têm orientado os homens ao longo da história, reprimindo os instintos de vida celebrado pela tragédia grega. Isto em nome de uma vida ética e consciente. O Logos subjugou os instintos criadores. O homem de rapina, que age guiado pelos instintos, foi substituído pelo homem racional. A vida foi subjugada pela razão. A filosofia de Nietzsche é uma filosofia dos afetos, das paixões e desejos, que contempla o individualismo, a força, a abundância e os instintos de vida. Para ele, filosofar não era atitude teórica e contemplativa, mas uma atitude prática que se enraiza na vida, um ato de libertação de toda subjugação, de toda moral, de toda deformação, tudo aquilo que nos prende às religiões, grupos ou ideologias. Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche afirma que o homem livre é um guerreiro. Pois o que é liberdade? Ter a vontade de responsabilidade própria, manter firme a distância que nos separa, tornar-se indiferente ao cansaço, dureza, privação e mesmo à vida. Estar pronto a sacrificar a sua causa como seres humanos, sem excluir a si próprio. Liberdade significa que os instintos viris, que se alegram com a guerra e a vitória, têm domínio sobre os outros instintos. Por exemplo, sobre o da felicidade. O homem que se tornou livre, e ainda mais o espírito que se tornou livre, calca sob os pés a desprezível espécie de bem-estar com que sonham merceiros, cristãos, vacas, mulheres, ingleses e outros democratas. O homem livre é um guerreiro. A filosofia como libertação se personifica em um dos seus personagens, Zaratustra. Zaratustra é aquele que nos ensina o caminho da liberdade, ensina-nos o que devemos ser senhor de si mesmo. Publicado entre 1883 e 1885, Assim Falou Zaratustra é considerado um dos seus principais livros. Neste livro, de forma poética, está condensada toda a sua filosofia.
Através de Zaratustra, Nietzsche criticou os valores morais de sua época, desconstruiu a metafísica, denunciou o atraso da educação e cultura alemã, criticou o Estado e a política. Quem acompanha aqui o canal já sabe que Nietzsche, né, é forte. Né? Nietzsche falava mesmo, não tinha papas na língua, nem media as palavras. Claro que com isso ele trouxe muito problema para ele, né? Mas mesmo assim ele insistiu nas suas ideias e deixou um legado aí muito grande para a gente, né? E um deles é que ele era altamente crítico dos valores morais e religiosos, né? Era um crítico ferrenho da religião. E aí ele denunciou todas as formas de mistificação com as quais o homem moderno ofusca sua visão, né? É pensando em outro mundo, pensando em outra vida para tentar fugir, escapar da única vida que nós temos, que é essa aqui, essa real que está diante de nós, né? Ele é o filósofo dos instintos, é o filósofo da vontade de potência, quer dizer, potência que pede mais potência. É uma filosofia dos afetos, né? Das paixões, dos desejos. Essa é a filosofia de Nietzsche. É uma filosofia que contempla a força, a abundância e o instinto de vida. É voltado para a vida, né? E aí ele buscava a libertação de toda subjugação, seja ela religiosa, ideológica, ele combatia todas elas, né? E aí o texto nos fala de um dos seus personagens mais famosos, que é Zaratustra, né? Que é aquele que quer ensinar o caminho da liberdade, né? E como devemos ser senhor de si mesmo. Eu achei isso muito interessante. E aí Nietzsche criticava bastante os valores morais e denunciava o atraso da educação e cultura, criticando também o Estado e a política. Ele não deixou ninguém de fora, né? Bateu para tudo que é lado, né?